Muito bem, olá, dando continuidade à primeira aula do sistema digestório, a gente vai falar hoje sobre motilidade. Lembrando que esse conteúdo ele foi preparado exclusivamente para vocês, da turma de Fisiologia do curso de Biotecnologia, pedindo então para vocês não divulgarem nem compartilharem esse material, que a gente vai estar vendo então nessa videoaula. É como se dá a movimentação do alimento, do bolo alimentar, enfim, né? Da matéria no trato gastrointestinal, como se dá essa mistura, esse funcionamento, né? Para isso a gente vai começar falando sobre musculatura presente no trato gastrointestinal, que é músculo liso, né? A musculatura lisa, ela tem algumas características diferentes da musculatura estriada, né? São constituídas, né, musculatura de células longas, finas, delgadas, normalmente arranjadas em feixes, parecendo com um tecido conjuntivo também, organizado em feixes. Não tem estriações, por isso é músculo liso, porque não tem estriações, não apresentam sarcômeros, né? A musculatura lisa, ela responde a um controle involuntário, é encontrado na maior parte dos órgãos ocos, né? Então, nós vamos estar falando do trato gastrointestinal, mas é músculo, perdão, é músculo liso no tecido uterino, é musculatura lisa nos vasos sanguíneos, na bexiga urinária, né? E elas são células que apresentam apenas um núcleo e apresentam um formato fusiforme, tá? Como eu disse, então, formam a parede dos órgãos ocos. Elas células musculares lisas se arranjam em camadas, né? No caso dos vasos sanguíneos, é uma estrutura mais simples, né? Então, uma única camada, dependendo do vaso. Agora, em estruturas mais complexas, como o trato gastrointestinal, essas células musculares, elas se arrumam em camadas, elas estão agregadas em feixes. As membranas celulares das células musculares lisas, elas estão aderidas entre si por múltiplos pontos. Isso vai ser fundamental para que essa contração se dê de uma maneira sincrônica. E também as membranas, elas estão acopladas entre si por junções abertas ou gap junctions, que vai permitir a passagem livre de íons entre uma célula e outra, e com isso a despolarização de membrana se dá dessa forma nesses órgãos de musculatura lisa. Bom, há milhões de fibras musculares lisas juntas, que vão contrair juntas na musculatura lisa do trato gastrointestinal, formando essa malha, né, de feixes de músculos de musculatura lisa, e dando a esse tecido, né, uma característica de sincício funcional, né, que é como se ele se comportasse como uma única célula. Todo esse tecido, né, vai responder de uma maneira sincrônica, né, como se fosse uma única célula. Isso é devido à presença dessas interconexões entre as diferentes fibras musculares. E aqui de novo aquela figura que eu mostrei na aula anterior, né, em que a gente tem a camada de músculo liso circular, que é mais interno, e a camada de músculo liso longitudinal, que é mais externo. Bom, então essas células musculares lisas, elas estão ligadas célula a célula por uma ligação mecânica, por esses feixes que eu vou mostrar já já a figurinha. Existe uma comunicação também livre de íons entre elas por meio das gap junctions, né? E esse arranjo em série vai permitir que as células musculares lisas do trato gastrointestinal sejam ativadas simultaneamente. Então, falando um pouco mais dessas junções, né, essas junções abertas, aqui a gente tem uma microscopia eletrônica mostrando duas células adjacentes, né, duas células musculares lisas adjacentes, e aqui, né, a junção aberta
permitindo então esse fluxo aqui com maior aumento, permitindo esse fluxo de íons com uma baixa resistência, tá? Então, uma vez uma membrana é despolarizada, todas as outras vizinhas vão se despolarizar rapidamente também. Bom, além disso, como eu disse, tem essa forte adesão célula a célula, né? E isso se dá por um aparelho contrátil que a gente chama de aparelho contrátil miofibrilar, né? Constituído de dois tipos de estrutura. Os corpos densos, que são essas bolinhas verdes que estão aqui, né? Eles vão ser pontos de ancoramento para os filamentos. Que filamentos? Tanto os filamentos contrácteis, que vão estar aqui, né, indicados, que são filamentos das proteínas contráteis, actina e miosina, como também filamentos intermediários, né, que vão ligar os corpos densos entre si, tá? Tudo isso vai formar esse aparelho contráctil, tá? Então, imaginando aqui, a gente tem uma fibra, uma célula muscular lisa aqui em cima, aqui outra, e aí entre elas também as gap junctions, permitindo essa comunicação célula a célula. Então, aqui a gente tem uma fibra muscular lisa, né, aqui em cima representada, mostrando os corpos densos, e em azul, né, as fibras de miosina e em vermelho as de actina. E aqui a gente não está vendo, mas a gente tem também os filamentos intermediários, como está aqui nessa figurinha embaixo, né? Então, a partir do momento que há o deslizamento da actina em relação à miosina, isso vai encurtar, né, a distância entre os corpos densos, e isso também vai se reproduzir para toda a célula, né, por conta dos filamentos intermediários. Isso leva a célula se contrair dessa forma. Bom, como é que é o mecanismo de contração da musculatura lisa? Né? Ela não possui troponina, a contração ela é cálcio dependente, existe uma proteína na musculatura lisa, né, no citoplasma da musculatura lisa, que vai fazer essa quelação, né, esse acoplamento com cálcio, e com isso a ativação de uma cadeia de fosforilação dependente de cálcio da miosina quinase. E essa cadeia, né, a gente pode denominar de uma cascata de pontes cruzadas, né, em que há essa ligação do cálcio, a ativação da fosforilação, e isso se dá em 4 etapas. Eu vou mostrar uma figurinha para ilustrar isso já já. Bom, então, como é que é a sequência de eventos, né? A partir do momento que a gente tem o neurotransmissor via sistema nervoso intrínseco ou extrínseco, né? Ou até o controle hormonal, né? Vai ativar essa membrana, ela vai despolarizar, isso vai abrir os canais de cálcio, com isso aumenta as concentrações de cálcio intracelulares, esse cálcio se liga na proteína calmodulina, a ligação do cálcio calmodulina ativa, né, a fosforilação, né, das proteínas, então ativando a miosina quinase, isso induz as pontes cruzadas, e com isso uma cadeia de fosforilação que se dá em 4 eventos. Essa ponte cruzada, então, é quando o filamento delgado, né, se liga, né, a essa miosina quinase e vai ciclando, liberando fosfato. Então, aqui a gente tem a figurinha, como eu disse, para ilustrar isso, né? Então, tem o citoesqueleto aqui. Então, imagina que, né, os corpos densos e aqui ligada à proteína estrutural, as cadeias leves aqui também da proteína estrutural, né? E a cabeça, né, da proteína com a liberação de fosfato quando ativado. Aqui ilustrando a ativação pela presença de cálcio, então aumenta os níveis de cálcio, se liga ao calmodulina, isso ativa a quebra de ATP, produção de ADP, liberação do fosfato,
Isso move essa cabeça, né, da proteína contrátil e ela já se acopla à cadeia do citoesqueleto e ocorre a primeira ponte. Isso vai quebrar um novo ATP liberando ADP e fosfato. Aí tem uma segunda ligação, segunda ponte, terceira e até a quarta ponte. Tá? Isso vai então progressivamente deslocando as proteínas contrácteis e com isso encurtando o citoesqueleto. Então, resumão tá aqui, né? Fosforilação, cálcio dependente pela ligação da calmodulina, e aí vai ter uma alteração proporcional nessa cadeia de fosforilação das pontes cruzadas. Opa, tá escrito errado aqui. E isso induz a contração. No músculo liso, de maneira geral, a gente pode ter dois tipos de contração, a fásica e a tônica. E nessa figura a gente mostra as duas. Eu mostro as duas. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico de cima, a contração fásica. Na contração fásica, o estímulo, né, que chega a essas células, ele é um estímulo pontual, né, curto, de curta duração. Esse estímulo vai fazer com que ocorra a elevação nas concentrações de cálcio. Essa elevação na contração de cálcio vai, então, induzir, né, a fosforilação da ponte cruzada, né, que acontece aqui no espaço temporal um pouco mais lento, né, e essa fosforilação é que vai induzir a contração. Então, esse outro gráfico aqui, né, essa curva em preto. Então, a força de contração em decorrência dessa estimulação na contração fásica. Já na contração tônica, a diferença é que a gente tem uma estimulação que ela é de longa duração. Ocorre, né, no início da estimulação, esse pico de aumento nas concentrações de cálcio intracelular, né, vai induzir essa cascata de fosforilação das pontes cruzadas, que vai gerar essa força necessária para a contração. Essas concentrações de cálcio, elas nunca chegam enquanto houver estímulo, elas nunca decaem completamente. Então, esse platô na concentração de cálcio aqui intracelular mantém um platô, né, de ativações, né, de manutenção das pontes cruzadas. Isso mantém essa força de contração sustentada. Então, a contração tônica. A contração fásica, ela ocorre na grande parte do trato gastrointestinal, também está presente na bexiga urinária, a gente vai ver esse mecanismo lá no final da disciplina, né? E ela depende dessa elevação transitória na concentração de cálcio. Já a contração tônica, ela está presente, ela é característica dos esfíncteres. Então, tem um pico inicial na concentração de cálcio, tem um declínio ligeiro, né? Mas aí tem a manutenção dessa concentração ao longo do período da manutenção da contração. Os esfíncteres, eles permanecem contraídos um tempo longo, né? Então, por isso, contração tônica. Bom, e o relaxamento como se dá, né? O relaxamento, ele inicia com essa hiperpolarização na membrana, isso diminui a entrada de cálcio dentro para a célula, né? Diminuindo os níveis de cálcio intracelular, com isso cai, né, a fosforilação das pontes cruzadas e diminui a força de contração e aí ela relaxa. Bom, então essa foi a descrição do mecanismo de contração do músculo liso no trato gastrointestinal. Como é que é a atividade elétrica nesse músculo liso? Então, músculo liso do tecido gastrointestinal aqui, tá? A gente tem basicamente dois tipos de ondas elétricas, né? Que são as ondas lentas e as ondas de ponta. O que são essas ondas lentas? As ondas lentas, como esse gráfico está mostrando aqui à direita, isso aqui é em tempos, segundos, né? E aqui é o potencial de membrana em milivolts. Essas ondas lentas é uma resposta que é intrínseca e involuntária de manutenção de essas pequenas despolarizações, vejam, de menos 50 não chega nem a menos 40, durante o repouso. Ou seja, mesmo durante o repouso, na ausência de alimento, ou seja, na ausência de estímulo para aumentar a motilidade e as secreções no trato gastrointestinal, existe
é uma pequena atividade elétrica que mantém uma pequena motilidade no trato gastrointestinal. Ele nunca está 100% parado, tá? Então, esse é o ritmo elétrico básico que vai gerar uma motilidade basal no trato gastrointestinal. Normalmente de 3 a 12 ondas por minuto, né? E ela é característica de um grupo de células presentes no trato gastrointestinal, que são as células intersticiais ou células de Cajal. Muito bem. A partir do momento que tem estimulação no trato gastrointestinal, pelo quê? Pela presença do alimento, isso vai produzir um estiramento na parede. Ou pelos mecanismos intrínsecos ou extrínsecos, né? Então, extrínsecos na acetilcolina ou, né, acetilcolina induzido pelo intrínseco na rede entérica, né? Estava mudando a ordem aqui, ou acetilcolina estimulado pelo parasimpático. Então, quando tem estimulação, isso vai elevar as concentrações de cálcio, vai provocar despolarização de membrana, a gente sai dessas ondas lentas, que elas aumentam a amplitude, e começa a gerar o que a gente chama de potenciais de ponta, né? Por conta do formato, né? São picos, né? Pontas de potenciais. E isso vai despolarizando a membrana, até chegar a um limiar, né, onde a gente tem a despolarização, e ela permanece despolarizada durante um tempo, tá? Nisso a gente já tem as contrações, né, aumento na motilidade e também estímulo das secreções, tá? Já no relaxamento, né, que pode ser por ausência dos estímulos, cessam os estímulos, né, ou até por uma atividade inibitória causado por norepinefrina ou pelo sistema nervoso simpático. Isso vai causar uma hiperpolarização, né? E como eu mencionei, hiperpolarização, cai concentração de cálcio e leva ao relaxamento. E permanece durante um tempo aí até que começam a surgir novamente ondas lentas. Muito bem. Ok. A gente vai começar a descrever a motilidade em cada região do trato gastrointestinal, porque cada segmento tem uma característica diferente, né? Que está muito relacionada à função desempenhada por cada trecho do trato gastrointestinal. E para que essa função seja desempenhada, o alimento, né, a matéria, né, ela precisa permanecer um tempo adequado em cada segmento. Isso é o trânsito digestivo, tá? Essa figura ilustra como é esse trânsito digestivo em cada segmento, que é o tempo de permanência do alimento no tubo digestivo, que vai variar, como eu disse, né, conforme a constituição e o segmento onde ele se encontra, porque a função em cada segmento é diferente. Bom, como é o trânsito na boca? Colocou o alimento na boca, o tempo em que permanece na boca é em média 1 minuto. A gente sabe que muitas vezes fica muito menos do que isso. Daí a importância da gente estar se alimentando de uma maneira, durante a alimentação, né, de uma maneira consciente, né, para que a gente consiga aumentar o tempo de permanência do alimento na boca, pelo menos 1 minuto, mastigando melhor o alimento, estimulando mais a produção das secreções salivares, etc. Mas em média 1 minuto. O esôfago é um local de apenas trânsito, né? Como eu já mencionei. Ele permanece em média de 2 a 3 segundos, no máximo 10 segundos no esôfago. Depois vai para o estômago. No estômago, o alimento, a matéria, permanece de 2 a 4 horas, tá? Depende muito da qualidade desse alimento, né? De qual é a composição desse alimento. Qualidade no termo de sua constituição, tá? No intestino delgado, de 1 a 4 horas, e aí no cólon, que é o intestino grosso, de 10 horas até vários dias, tá? É o maior tempo de permanência aqui no intestino grosso, tá? Bom, nós vamos então começar desde a primeira etapa, vamos até a defecação, iniciando com a mastigação. Como eu mencionei rapidamente na aula, né, na videoaula passada, né, na nossa aula síncrona, com uma pergunta que foi feita pela Letícia, inclusive, com relação à mastigação, a mastigação é um comportamento reflexo, ele é ocasionalmente voluntário. Na verdade, a primeira etapa dele é voluntário, depois ele passa para esse
para essa porção involuntária ou reflexa. Qual que é a função? Lubrificar o alimento, e aí vai ter a colaboração, né, do muco salivar para isso. Já iniciar uma digestão com a presença da amilase salivar, fragmentar mecanicamente esse alimento, ou seja, de partículas maiores, né, sólidas, né, ir para partículas menores, e já misturar esse alimento com água, né, com o próprio suco salivar. Bom, e aí a mastigação é seguida da deglutição, né? A deglutição é esse transporte das substâncias, nutrientes, água da cavidade oral em direção ao estômago, passando pelo esôfago, né? A deglutição também tem um papel importante na limpeza da cavidade oral, removendo restos de comida, de saliva, etc. Então, o tempo inteiro a gente está deglutindo, não só quando tem alimento, né? Então, a gente está produzindo saliva, né, numa taxa menor quando está com alimento na boca, mas a gente vai produzindo saliva, e inclusive isso é fundamental para a fonação, né, a boca, quando ela fica seca, a gente tem dificuldade de falar, e aí isso precisa ser deglutido, né? Mantém a lubrificação da orofaringe e esôfago, como eu disse, fundamental na fonação, inclusive, né? E a remoção de ácido que está presente no esôfago devido a eventuais refluxos gastroesofágicos, né? Então, a deglutição vai empurrar qualquer resquício que tenha vindo do estômago em direção ao esôfago, e a gente sabe que o estômago ele tem um conteúdo ácido, né? Um pH muito baixo, né? Que pode causar lesão no esôfago, né? Então, a deglutição também ajuda a empurrar isso de volta para o estômago. E aqui tá uma figurinha mostrando essas etapas da deglutição. Então, em rosa escuro, o alimento. Em rachurado aqui, a gente tem a língua. Em branco é o palato, né? Na porção superior aqui, o palato duro. Nessa região mais posterior, o palato mole. Aqui embaixo, a epiglote, essa região da traqueia, que vai em direção ao brônquio, né? E a região posterior é o esôfago, tá? Então, a traqueia está na frente, né? Na porção mais anterior ao esôfago. Ok, entrou o alimento dentro da boca, o processo de mastigação está acontecendo, e aí, para a deglutição, né? O que acontece? A língua, ela se projeta para frente, e com isso ela começa a empurrar o alimento para fundo da garganta. Há também uma mudança no formato do palato, né? Então, quando a língua começa a empurrar, o palato ele se estende mais pelo céu da boca e a palato mole ele desce em direção ao fundo da garganta. E isso vai encaminhando o alimento em direção à garganta. Enquanto isso está acontecendo, a epiglote ela está fechada, tá? Evitando a passagem, né, do alimento que está ainda na cavidade oral para baixo. A partir do momento que entra no mecanismo reflexo, né, a epiglote desce, fecha a abertura para a traqueia, isso é fundamental para que não haja passagem de alimento em direção ao sistema respiratório, né? Então, fecha essa passagem, a epiglote desce, abre com isso a passagem em direção ao esôfago e aí o bolo alimentar vai em direção ao esôfago, em direção ao estômago. Então, a deglutição tem um início que é voluntário, que participa, né, desse momento da mastigação, e a partir, né, disso, chegou no fundo da garganta, a gente já tem o controle reflexo, tá? Então, tem essa sequência de eventos de propulsão do alimento da boca em direção ao estômago. O reflexo, além de abaixar a epiglote, impedindo a penetração do alimento na traqueia, ela também inibe a respiração. Já que a traqueia também está fechada, há um controle de cessar a respiração durante a deglutição. Bom, como é que se dá esse controle, né? Toda a região do tronco cerebral, a gente tem ponte e bulbo ali, principalmente, né? Em medula oblonga, que é né, região também ai, meu Deus. Dessa parte do tronco cerebral, perdão.
existem núcleos que controlam todas as funções vitais no organismo. A gente vai passar a falar deles o tempo inteiro a partir de agora, tá? Desses centros. E no bulbo a gente tem um centro, que são conjuntos de células nervosas que constituem esse centro da deglutição. A partir do momento que a língua e o palato mole empurram o alimento para o fundo da garganta, tocando esses receptores táteis na faringe, o bulbo recebe uma aferência que volta por estimulação desse reflexo de deglutição, mudando então o formato do palato mole, a descida da epiglote e com isso a própria língua, né, e as outras musculaturas na cavidade oral fazem com que o alimento seja deglutido. Bom, todos esses mecanismos de controle de motilidade que nós vamos falar, eles apresentam 3 fases, todos eles. E a lógica é mais ou menos a seguinte. Sempre vai existir uma fase que é cefálica, que é oral, podendo ser do sistema nervoso central, inclusive imaginário, tá? Sempre vai ter uma fase cefálica. Sempre vai ter uma fase que é a fase do próprio local onde a gente estiver falando da motilidade. Então, a gente está falando aqui da deglutição, está falando de faringe. Então, é a fase faríngea. E sempre vai ter uma fase que é a fase da porção posterior à qual a gente estiver se referindo. Nesse caso, esofágica. Tá? Então, isso vai se reproduzir. Quando a gente vai falando, por exemplo, do controle estomacal, né, da motilidade estomacal, eu vou estar falando de uma fase cefálica, eu vou estar falando de uma fase estomacal e eu vou estar falando de uma fase duodenal. Tá? Então, a lógica é mais ou menos essa. Bom, a mastigação, ela é controlada, né, por atividade de alguns nervos cranianos, principalmente o quinto par, que é o trigêmeo. Opa, perdão. Que é o trigêmeo, ele está aqui. Mostrado, está em negrito, apontando aqui. E o nono par craniano, que é o glossofaríngeo, que ele está representado aqui. Tá? Então, eles vão controlar essas diferentes musculaturas, tá? E também as secreções das glândulas salivares, que vão contribuir para essa fase da mastigação. Então, essa fase, que é a fase oral, do controle da mastigação e da deglutição, ela é voluntária no início, ela depende dessa contração, né, da língua e da mudança do palato duro. Isso vai movendo o alimento em direção à faringe e aí estimula receptores táteis da deglutição. E aí a gente já tem a fase faríngea, que vai ter uma sequência de eventos. Levanta o palato mole, isso aproxima as pregas e isso evita o refluxo para a nasofaringe. Tá vendo? A gente fecha essa porção aqui e impede que o alimento que está aqui vá em direção ao nariz, né? E ao mesmo tempo empurra em direção à faringe. Aproxima a epiglote, fechando a traqueia, né? E a fase faríngea também relaxa o esfíncter esofágico superior. Então, a gente tem um primeiro esfíncter aqui, que é aquele que controla a passagem para o esôfago. Ele se relaxa, permite a passagem para o esôfago, e aí que chegou no esôfago, ainda na fase faríngea, a gente tem a primeira onda peristáltica, tá? Essa motilidade do trato gastrointestinal vai sempre se dar em ondas peristálticas. E aí vai empurrar o alimento em direção ao esôfago. Ok, essa figura ilustra essa primeira onda peristáltica, né, um esquema. Aqui a gente tem os 2 esfíncteres, o esofágico superior e o esofágico inferior. Lembrando que a primeira porção do esôfago, a gente tem musculatura estriada, né? E a porção, né, os 2/3 seguintes é tudo músculo liso. E aqui nesse gráfico à direita, a gente tem a pressão, né, em cada uma dessas porções, né? Então, a gente vai estar medindo aqui a tensão, ou seja, a contração em cada uma dessas porções ao longo dessa onda peristáltica,
tá? Em função do tempo, tá? Então, em repouso, o que a gente tem? Vejam, em todas elas a gente tem uma motilidade em repouso, tá? Aí iniciou, né? Veio o alimento aqui na faringe, estimulou, né? Essa motilidade na faringe, a gente vai ter um aumento na contração aqui. Aí tem uma queda na contração no esfíncter superior esofágico, porque ele relaxa para o alimento passar, mas ele volta a contrair depois. E aí veio, durante todo o esôfago, essa onda peristáltica, né? Vai aumentando a contração, na verdade, a contração vai se deslocando, né, da região mais superior em direção à inferior. Até chegar aqui, a gente já tem a abertura do esfíncter esofágico inferior para permitir a passagem em direção ao estômago. Então, é uma onda peristáltica, tá? Essa onda peristáltica, ela depende daquele arranjo da musculatura lisa, em que a gente tem circular na porção mais interna e longitudinal na porção mais externa da parede do trato gastrointestinal. E ela se dá da seguinte maneira: essas duas musculaturas, circular e longitudinal, elas se contraem simultaneamente, mas não no mesmo ponto, no mesmo local. E isso é fundamental, tá? Fundamental. Aqui a gente tem uma ilustração bem simplória, né, de como é essa contração dessas duas musculaturas. Então, imagina, a gente tem aqui o bolo alimentar, tá? A musculatura circular que se contrai é aquela mais cefálica, ou seja, aonde o bolo acabou de passar. Ela se contrai. Quando ela se contrai, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a luz tubular. Se ela diminui a luz tubular, você tinha alimento aqui, ele é empurrado para frente. Muito bem. E aí isso ainda é favorecido porque a musculatura longitudinal posterior aonde o alimento está, ou seja, mais anal, se contrai. E quando a musculatura longitudinal se contrai, então imagina a parede tubular aqui e aqui o músculo longitudinal. Quando ele se contrai, ele faz assim. Com isso, ele aumenta a luz tubular, favorecendo então a recepção do alimento, que é o que a gente chama de relaxamento receptivo, embora tenha uma contração da musculatura longitudinal aqui, né? Ele se acomoda, né, de uma maneira a receber um volume, né, que é o volume do alimento. E com isso, há uma onda peristáltica. Por que uma onda peristáltica? O alimento se deslocou. Opa! O alimento se deslocou. Contração da circular aqui e longitudinal aqui. Ele se deslocou, veio para cá. Então, agora, aqui, né? No outro momento, tem circular aqui, longitudinal aqui, contraindo. Ele se desloca um pouquinho mais. Então, vai produzindo essa onda peristáltica. Muito bem. E isso é controlado pelo sistema nervoso intrínseco, né? Que é modulado pelo extrínseco também, tá? Então, aqui a gente tem o bolo alimentar. E aí a gente tem a musculatura circular e a longitudinal aqui. E entre elas o plexo mioentérico, né? Muito bem. Existe um peristaltismo que é o primário, tá? O que é esse peristaltismo primário? Lembra que eu falei que toda motilidade tem uma fase cefálica? Toda ela, que antecede a presença do alimento naquela região, né? Então, deglutiu, a gente já tem no próprio esôfago e lá na frente já acontecendo um estímulo a partir daqueles núcleos bulbares ou pontinos, ou seja, do tronco cerebral, tá? Estimulando o plexo mioentérico, que vai estimular, né, a contração da musculatura circular, que antecede, que é mais cefálico ao bolo alimentar, e contração da musculatura longitudinal mais anal, a presença do bolo alimentar. Estão vendo aqui? Estimula aqui e estimula aqui. Ao mesmo tempo, tá? Bom, isso vai empurrar o alimento para frente.
Ok. Além desse peristaltismo primário, a gente tem o peristaltismo que a gente chama de secundário, que é o quê? O alimento está aqui, ele vai estimular aqueles receptores de estiramento na parede da musculatura. Esses receptores de estiramento vão induzir esse peristaltismo secundário, que faz o mesmo caminho aqui. Ele estimula o plexo mioentérico, que estimula circular e longitudinal em pontos diferentes. Ok, muito bem. Além disso, né, essa contração ela também pode ser estimulada por acetilcolina, né, mediado pelo parasimpático, né, ou uma desinibição, ou seja, libera a inibição inibitória feita pelo VIP ou óxido nítrico, tá? Então, tudo isso também modula a atividade do plexo mioentérico, né, que vai inibir a inibição, aqui, né, inibir a inibição, ou ele liberar acetilcolina, que reforça a estimulação. Muito bem, então a gente tem peristaltismo primário, que é induzido pela fase cefálica, né? Então, por exemplo, se eu tô mastigando chicletes, eu não vou engolir, ainda assim eu tenho estimulação da motilidade no esôfago e no estômago, né? E não só motilidade, mas as próprias secreções, tá? Então, essa fase cefálica é o que mantém o peristaltismo primário. E aí, a presença do alimento reforça, né, essa motilidade e amplia, inclusive, ela é mais forte, né, por meio do peristaltismo secundário. Então, olha lá. Receptores esofagianos e faríngeos estimulados. A gente tem aqui mediado pelo centro da deglutição, né, por uma via extravagal, estimulando músculos faríngeos estriados, né, e por uma via vagal, ou seja, parasimpática, também esses músculos faríngeos estriados, e o plexo mioentérico, que vai estimular também esses músculos estriados e lisos, aumentando a motilidade, tá? Então tá aqui. Além disso, eu já tinha mencionado, o centro da deglutição vai inibir o centro respiratório e por isso a gente, quando está deglutindo, cessa a respiração. Bom, e aí o alimento, então, foi deglutido, caminhou pelo esôfago, né? Por essa onda peristáltica, né? Em direção ao esôfago. Então, aqui essa fase esofágica, que vai estar presente durante a motilidade esofágica, e que é a fase que antecede a fase de contração estomacal, né? Ele é controlado também pelo centro da deglutição, que é a fase inicial cefálica, e vai induzir esse peristaltismo primário, como eu disse, né? Que vai produzir, né, essas ondas de 3 a 5 centímetros por segundo, de maneira que você tenha a passagem, né, total em 10 segundos no máximo desse alimento, né? E a presença do alimento vai induzir o peristaltismo secundário, né? Que vai reforçar essa motilidade esofagiana, diminuindo inclusive o tempo de permanência do alimento no esôfago, tá? Então, tem essas duas, o centro da deglutição ativando a motilidade, o peristaltismo primário, e aí a própria presença do alimento, que vai estimular, né, esse plexo nervoso mioentérico, reforçando o peristaltismo por meio do peristaltismo secundário. Isso, né, sempre coordenado pela abertura e fechamento dos esfínteres, né? Então, durante a deglutição, a gente já tem a abertura do esfíncter esofágico superior, né? Aí, quando o alimento chega no esôfago, ele fecha, né? Ele fecha e é importante para que não entre ar, né, no trato esofágico, né? E abre-se o esfíncter esofágico inferior para permitir a passagem em direção ao estômago. Esse esfíncter esofágico inferior, ele vai abrir, então, após o início do peristaltismo esofágico, ou seja, ele depende da presença do alimento no esôfago para ser aberto,
né? Enquanto não tiver, ele está fechado, e isso é fundamental para impedir o refluxo do conteúdo gástrico. E existem algumas situações em que esse refluxo acontece, né? Então, provocando inclusive esofagite. E existe um distúrbio chamado acalásia, em que esse esfíncter esofágico inferior, ele mantém uma contração hipertônica, né? Ele fica mais contraído, com uma força de contração maior. E isso causa uma dificuldade da passagem do alimento do esôfago em direção ao estômago, inclusive podendo dilatar o esôfago. E isso é muito dolorido. Quem tem acalásia sofre de dores fortes com o alimento no esôfago. Às vezes, quando a gente engole muito rapidamente alimento em tamanho grande, a gente também sente essa dor, né? E o tratamento da acalásia é inibir esse tônus, farmacologicamente falando, ou de maneira cirúrgica, enfraquecendo esse músculo do esfíncter e aí permitindo que ele se abra mais facilmente. Bom, então a gente já teve esses eventos todos acontecendo até que chega a abertura do esfíncter esofágico inferior e com isso a presença do alimento, do bolo alimentar agora no estômago. E aí com isso a gente começa a motilidade gástrica. O estômago ele tem um papel de reservatório de alimentos, de fragmentação e mistura com as secreções gástricas para que o processo de digestão aconteça. E também, né, essa motilidade tem um papel importante no controle do esvaziamento do estômago em direção ao duodeno. E com isso, fazendo isso de uma velocidade controlada. Bom, aqui um pouco mais de detalhes do estômago. O estômago ele pode ser subdividido em 3 partes. A região mais superior, né, que a gente chama de boca do estômago, é o fundo. Depois a gente tem o corpo do estômago. E aí a região do antro, que é essa região que faz a limitação com o duodeno, cuja separação é controlada pelo esfíncter pilórico, tá? O estômago, ele tem a sua camada mucosa altamente pregueada. Isso permite que o estômago receba um volume de até 1,5 litros, sem que isso implique em estiramento da musculatura lisa, ou seja, sem que isso implique em peristaltismo secundário. É o que a gente chama de relaxamento receptivo, tá? No estômago, ele é de 1,5 litros. Bom, se a gente pegar, né, uma fatiazinha do estômago, né, e for observar como essas camadas estão, né, nessa parede, lembra que eu falei que elas podem mudar de tecido para tecido? E eu já tinha até mostrado para vocês que aqui no estômago a gente tem uma terceira camada muscular, que é a camada oblíqua. Então a gente tem toda a parte mucosa, que é aqui bem desenvolvida, uma presença de glândulas aqui muito rica, porque elas vão estar produzindo essa secreção gástrica, né? E aí a camada muscular, a gente tem, a primeira camada é a oblíqua, então ela fica, né, transversal, né, às 2 outras camadas, a circular e a longitudinal. Isso vai fazer com que essa musculatura ela não se contraia só naquele jeito que a gente viu no esôfago, né? Ela contraia tridimensionalmente. Então, ela se contrai tridimensionalmente, em todos os sentidos, tá? Isso é muito importante no estômago, porque ele vai propiciar essa grande mistura e fragmentação do bolo alimentar. Então, aqui a gente tem as 3 camadas melhor ilustradas, né? A oblíqua, a circular e a longitudinal. Bom, a parte do fundo e do corpo, elas vão ter contrações que são mais fracas, onde o alimento ele não se mistura, eles vão funcionar como um reservatório, principalmente a porção mais superior do corpo. Já o antro vai ter contrações mais vigorosas, que vão fragmentar e misturar com o suco gástrico, e também vai, com essas contrações vigorosas, quando o esfíncter pilórico se abrir,
permitir com que parte do quimo seja lançado em jatos em direção ao duodeno, tá? E é no estômago que o bolo alimentar é transformado em quimo. Bom, como é que se dá o controle da motilidade gástrica? Lembra que tem sempre a fase mais cefálica? Vai ter cefálica aqui também. Então, se inicia desde a deglutição, aí vem o peristaltismo esofágico, relaxa o esfíncter esofágico inferior, e aí o estômago recebe, né, no fundo e no corpo, aquele bolo alimentar, por meio do relaxamento receptivo. Muito bem. No fundo e no corpo, esse alimento ele pode ficar distribuído conforme a sua densidade em camadas durante 1 hora em repouso, tá? A partir, né, da presença desse alimento, né, no fundo e no corpo, né, e disso começar a estimular, né, as contrações mais vigorosas no estômago, que a gente vai ter um aumento nessa contração na porção do antro do estômago, né, e que começa a lançar, né, em jatos, como eu disse, material quimo em direção ao duodeno. Bom, então a entrada do alimento no estômago começa a produzir essas contrações gástricas. Vou passar mais rapidamente aqui todos eles. Pronto, deixar a figura completa. Esse gráfico mostra como se dá o esvaziamento do estômago em função do tipo de material que está presente no estômago. Aqui a gente tem no eixo Y o tempo em minutos e aqui no eixo Y a porcentagem de volume gástrico. Então, imaginando no ponto inicial, a partir do momento que chegou o alimento no estômago, a gente tem 100% do volume gástrico, tá? 100% desse volume de alimento no estômago. E que alimento a gente está falando? Vamos estar aqui imaginando que foi comido um sanduíche, né? Que é um hambúrguer, né? Com um copo de água, tá? Bom, quando a ingesta de líquidos se dá, o esvaziamento de líquidos ele é exponencial. Então, a partir do momento que chegou líquido no estômago, ele já começa a ir em direção ao duodeno, tá? Então, já reduz, né, de 100% do líquido para cerca de 70% desse líquido em 10 minutos, tá? O esvaziamento completo pode se dar em até 2 horas, tá? Obviamente, isso vai depender muito do volume, né, do líquido e da qualidade também, né? Se é só água, se tem, né, algum nutriente junto, misturado. Mas ele é exponencial, ele já se inicia de cara, né? No início chegou no estômago, já começa a esvaziar líquido. Muito bem, já os sólidos, eles têm uma que a gente chama de fase de atraso. Que fase de atraso é esse? É a fase em que a matéria sólida se tornou viscosa. Ela precisa ser triturada e moída para virar um quimo viscoso para que ele seja liberado em direção ao duodeno, tá? Então tem essa fase de atraso que em média é de 30 minutos, tá? Então, e aí a partir daí, desses 30 minutos, a gente começa a ter esse esvaziamento que vai ser quase linear, tá? Ok. Então, como são essas contrações? No fundo, elas são mais fracas, no corpo, elas, a partir, né, do corpo proximal em direção ao caudal, elas têm uma amplitude maior, elas começam a ser mais fortes, e na porção do antro, elas são contrações fortes também. Quando essas contrações mais fortes na região do antro começam, né? Esse peristaltismo, né, antral começa, o esfíncter pilórico se mantém fechado, e aí ele se abre rapidamente, com essa abertura rápida, ele permite
a expulsão de jatos de quimo em direção ao pylori, mas ele rapidamente se fecha novamente, né? Então, são pequenas porções de quimo que vão sendo eliminadas em direção ao duodeno. Bom, como as contrações antrais estão acontecendo, né? E o esfíncter pilórico, ele se abre e fecha rapidamente, na hora que ele fecha e o antro está contraindo, a matéria que está nesse antro, ele acaba voltando em direção ao corpo, que é o que a gente chama de retropulsão. E vai permitir mais mistura e mais fragmentação aqui no corpo, tá? Quem mantém essas contrações, esse ritmo de contração, é uma zona de marca-passo presente, de células nervosas presente aqui na região do corpo do estômago. Então, aqui a gente tem um gráfico semelhante àquele que eu mostrei para o esôfago para vocês, mostrando essas etapas de contração, né? Em cada uma das porções do estômago. Então, no fundo, onde as contrações são muito menores, mais lentas, né? É onde o alimento permanece mais tempo reservado, né? Então, é um reservatório de alimento. No corpo proximal, essas contrações são um pouco maiores, né? No proximal médio, no caudal, elas vão aumentando de amplitude, né? Até chegar na região antral, mais caudal, que elas são as contrações mais fortes. E aqui o anel pilórico, que permanece na contração tônica, né? Durante um tempo grande, e ele relaxa de vez em quando, permitindo esses pequenos jatos em direção ao duodeno. E aqui só para mostrar essa retropulsão, tá? Então, a gente tem essas contrações do corpo e do antro que vão empurrando o quimo em direção ao esfíncter pilórico, mas ele está fechado. Quando ele se abre, ele permanece esses jatos, pequenos jatos. Mas aí ele fecha novamente e o que estava sendo empurrado para cá volta, com essa retropulsão. E aqui é só um resumão, né, dessa motilidade e quais são os mediadores, né? Então, para esse relaxamento receptivo, a gente não tem contração, no fundo ele é controlado pela gastrina, VIP e óxido nítrico, então permanece relaxado para acomodar esse volume de bolo alimentar, né? E as contrações são fracas e esparsas. Já no corpo, na porção mais alta, a gente também tem esse relaxamento receptivo, em contrações fracas. Na porção mediana é onde está a região marca-passo, é onde as contrações mais vigorosas começam, tá? E aí no antro, onde tem as contrações mais fortes. E essas ondas peristálticas vigorosas, o controle se dá pelo toda essa atividade elétrica, né? Do plexo mioentérico, mediado por acetilcolina e também por um hormônio por ação, né? Parácrina e endócrina, que é a gastrina. Isso vai permitindo essa digestão, formando com isso o quimo, essa mistura, e aí um esvaziamento altamente controlado, né, de 5 a 6 ml de quimo para o duodeno, por meio dessa liberação pelo esfíncter pilórico. E aí no antro também aquela retropropulsão, como eu já mencionei. A frequência da elétrica do esfíncter pilórico é de 10 a 12 ondas por minuto. Essa contração do antro vai permitir esse relaxamento do bulbo duodenal, que recebe esses 5 ou 6 ml de jato de quimo toda vez que o esfíncter pilórico se abre. Então, aqui só para mostrar novamente essa contração empurrando em direção ao antro e ao esfíncter pilórico. Quando ele se abre, permite a passagem para o duodeno, mas quando ele se fecha, a retropulsão. Ou retropropulsão. Como se dá esse controle, né? Bom, a partir do momento que tem alimento no estômago, né? A gente já tinha o peristaltismo primário acontecendo, porque o alimento já estava na fase cefálica lá desde a boca,
já passou pelo esôfago, já tinha peristaltismo primário. A presença do alimento no estômago vai induzir o peristaltismo, primeiro aquele relaxamento receptivo, depois o peristaltismo secundário, por conta dos receptores de estiramento, tá? Que vai ativar o sistema nervoso central, ativa vários plexos, ativa também o sistema nervoso parasimpático, estimulando o nervo vago e estimulando o esvaziamento gástrico. Por quê? Porque aumenta a motilidade, né, do estômago, empurrando em direção ao antro. Muito bem. Também por via vagal, né, já falei, acomodando, né, no fundo por conta desse relaxamento receptivo, tá? Bom, a presença de alimento no estômago também ativa a secreção de gastrina. A gastrina estimula o peristaltismo no antro, ou seja, aumenta ainda mais as contrações no antro, estimulando o esvaziamento gástrico, por conta de empurrar esse alimento em direção ao esfíncter pilórico e com isso ao duodeno, tá? Então tudo isso está estimulado por enquanto. No entanto, a gastrina, ela inibe o esvaziamento gástrico por meio da ativação desse controle via duodeno. Então é assim, chegou o alimento, os primeiros jatos de quimo chegaram no duodeno e tem gastrina circulando já, né? E isso favorece o esvaziamento gástrico, mas ao mesmo tempo, por conta da presença no duodeno, o duodeno exerce um controle negativo ao esvaziamento gástrico. Então é assim, chegou o alimento no duodeno, o duodeno já está informado, opa, tem alimento chegando, espera um pouquinho que eu preciso primeiro encaminhar isso que acabou de chegar para o processo digestivo, porque pensa, o estômago é grande, a gente vai para o intestino delgado. A gente está com uma área menor aqui, embora seja um intestino comprido, né? É logo no começo do duodeno que a gente recebe o suco pancreático, onde a digestão vai acontecer ali, né? No comecinho do duodeno. Então, ele precisa lidar com pequenos volumes, senão ele não dá conta de fazer essa digestão toda. Então, ele inibe mais o esvaziamento gástrico. Tipo assim, segura um pouquinho, deixa eu lidar com esses 5, 6 ml primeiro, e aí você manda mais, tá? A ideia é um pouco essa. Tornar mais lento o esvaziamento gástrico. Então, a gente tem esse controle aqui, como eu feito. Tem um controle local, por conta do estiramento, tem um reflexo longo, né, mediado pelo parasimpático, e também tem um controle pela gastrina, tá? A gastrina é produzida por células gástricas, tá? A própria células da parede do estômago produzem gastrina, ela aumenta essa motilidade, mas ela inibe o esvaziamento por conta desse reflexo via duodeno. Tá? Então tá aqui o reflexo do duodenal inibitório, né? Para as contrações gástricas, mas estimula o fechamento do esfíncter pilórico, ou seja, mantém ele fechado. Espera um pouco para que você mande um pouco mais de quimo para o duodeno, tá? A ideia é essa. E essa é uma figura resumindo isso tudo, tá? Depois vocês olhem ela com cuidado, mas é o resumo do que eu falei, né? Aqui só tem umas informações adicionais, né? Que são, então, a presença de alimento no duodeno vai induzir principalmente essa resposta mediada por gastrina pela presença de aminoácidos, tá? Mas outros tipos de nutrientes, como ácido, presença de ácido no duodeno proveniente do estômago, lipídios, né? E também um aumento na concentração osmótica, né? Na hipertonicidade, tudo isso também, pelos quimiorreceptores, vão estimular, né? Via parasimpático, o esvaziamento gástrico, né? Então, a gente tem aqui um arco, né? Que vai estimular e inibir ao mesmo tempo, né? É antagônica essa resposta, mas ela é fundamental para que o esvaziamento gástrico aconteça aos poucos. Essa é a ideia sempre. Resumão, de novo, né? Então,
A presença de alimento no estômago, tudo isso a gente já tinha visto na figura anterior, gastrina, estimula o peristaltismo, mas fecha esfíncter, então inibe esvaziamento gástrico. Mas aí a presença de nutrientes já no quimo, né? A presença de quimo lá no duodeno, né? Inibe o esvaziamento gástrico, mas ao mesmo tempo, pela presença de secreções aqui, né, também inibe esvaziamento gástrico. Então tem essa modulação aqui, reflexa, para garantir que esse esvaziamento seja lento. Bom, vocês me perguntaram na primeira aula, né, de digestório como era o vômito. Já que eu tinha falado já que o movimento é unidirecional, como é que é essa resposta do vômito, né? Ela faz parte da motilidade gástrica e ela é a expulsão do conteúdo gástrico do trato gastrointestinal pela boca. Na verdade, ele pode vir desde o duodeno, tá? É uma resposta reflexa, que ela é precedida, então antecede ao próprio vômito, náusea, sudorese, vertigem, palidez e a ânsia de vômito. Algumas pessoas, algumas dessas respostas mais pronunciadas, né, evidentes, outras menos, tá? Mas a ânsia de vômito normalmente acontece em todos. Né? E aí vem o reflexo, que depende de uma região de controle também no tronco cerebral, no bulbo, que é o centro do vômito, né? E que é ativado por receptores, né, presentes no duodeno e no estômago. Bom, como é que ele se dá? Ele é um peristaltismo inverso, então é um peristaltismo que começa desde o jejum, caminha em direção ao duodeno, vai para o estômago e em direção ao esôfago, até a eliminação pela boca. Esse peristaltismo do jejum no duodeno, quando ele começa a acontecer, ele já relaxa o esfíncter pilórico, permitindo a passagem de quimo que estava no duodeno em direção ao estômago. Ele é acompanhado de uma inspiração forçada e com isso, esse abaixamento do diafragma vai contribuir e também na contração dos músculos abdominais vai pressionar o conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Aí relaxa o esfíncter esofágico inferior. Então, essa pressão do estômago, relaxamento do esfíncter esofágico inferior induz a ânsia de vômito. Enquanto isso, o esfíncter esofágico superior está fechado. Aí entra quimo e bolo alimentar no esôfago, isso estimula o esfíncter, isso estimula o peristaltismo secundário no esôfago. Quando isso acontece, relaxa o esfíncter esofágico superior e aí do esôfago passa para a faringe, passa pela boca e o vômito se dá. Então, são essas etapas do vômito. Como é que se dá esse controle, né? Como eu disse, tem um centro do vômito, que é localizado na região do tronco cerebral, né? E ele é primariamente estimulado por mecanorreceptores e quimiorreceptores também, localizados no estômago e no duodeno. Fragmentos grandes de alimento e alguns tipos de alimentos, né? Então, normalmente ligados a substâncias impalatáveis, amargas ou tóxicas, vão estimular esses receptores. Isso chega por aferência ao centro do vômito, que volta, né, como estímulo para todos aqueles músculos e esfínteres para que esse peristaltismo secundário reverso aconteça, com as liberações dos esfínteres nos momentos adequados, tá? Inclusive com estímulo das musculaturas respiratórias necessárias para que o vômito se dê. Bom, além desse mecanismo primário, que é um mecanismo de defesa do organismo, para que ele não ingira matérias grandes demais que podem lesionar tecido, que não vão ser digeridas, e também coisas que são tóxicas ou impalatáveis, né?
Além desse mecanismo primário, a gente tem também outros estímulos para o centro do vômito que vão estimular o vômito. Por exemplo, receptores táteis na garganta. Lá no fundo da garganta, quando a gente estimula esses receptores táteis, isso também pode induzir o vômito. Por isso que a gente, né, quando quer induzir o vômito em uma pessoa, por exemplo, alcoolizada, né, ou que ingeriu alguma coisa tóxica, enfiar os dedos lá no fundão da garganta induz, né, o vômito, né, por conta desses receptores. Além disso, receptores no labirinto, né? Então a gente sabe que o labirinto é esse órgão, né, da percepção espacial, né? Que é importante para a estimulação dos próprios receptores no corpo, para que a gente mantenha a postura, né, e essa orientação, né, espacial frente a variações no ambiente, né? Eles também têm aferências para o centro de vômito. Então é por isso, por exemplo, que algumas pessoas vomitam quando são colocadas em situações de desafio de receptores do labirinto, né? Por exemplo, em viagens, né, de carro, quando velocidade, em curvas, em serra, de avião, de navio, né? Navio é um que provoca muito essa mudança, né, espacial que ativa centro de vômito. Ou, por exemplo, parques de diversões, né? Então, você vai para um chapéu mexicano, vai para uma montanha russa que se vira de ponta cabeça, inclusive roda gigante para alguns, né? Podem estimular o centro do vômito, levando a essa resposta. E ela está aqui, né? Em conexão, né? Com uma área que é a área da ânsia do vômito, né? Então, o centro do vômito estimula a área da ânsia do vômito, e a ânsia do vômito estimula o centro do vômito. Aqui é onde a gente tem uma tomada de consciência também dessas respostas que acontecem no organismo que preparam a gente para esse evento, tá? Além disso, tem outras ativações do centro do vômito que vêm de centros superiores, né? Entre elas, algumas memórias, principalmente afetivas ou zonas de ativação química, particularmente olfativas, né? Então, por exemplo, cheiros muito desagradáveis, fétidos, ou perfumes, né? Algumas pessoas são muito sensíveis a perfumes adocicados, etc., que podem induzir ânsia de vômito, inclusive o vômito, tá? Então, esse é o controle do centro do vômito. Bom, passando então para a motilidade do intestino delgado. Saímos do estômago, começamos a eliminar aqueles jatos em direção ao duodeno, tá? O intestino delgado corresponde a 3/4 de todo o trato gastrointestinal. Ele é o maior segmento do trato gastrointestinal, corresponde a 5 metros. 5 metros de intestino delgado. E ele é dividido em 3 porções. Duodeno, jejum e íleo nessa ordem. E nessas regiões a gente vai ter um processo digestivo muito intenso e também já a absorção, tá? Aliás, a maior parte da absorção acontece, inclusive, no intestino delgado. A gente vai ter no intestino delgado a motilidade para misturar e para absorver, e também aquela de impulsionamento, né, que vai levar em direção ao cólon, ou intestino grosso. Bom, no intestino delgado a gente continua tendo aquela onda peristáltica primária, tá? Desde a fase cefálica, presença de alimento na boca, ou até pensamentos, imaginação, etc. Tem o peristaltismo primário, tá? E o peristaltismo secundário com a presença do alimento no intestino delgado, tá? E as ondas peristálticas são as mesmas, o mesmo mecanismo que eu mostrei para vocês até agora. Contração da musculatura circular mais cefálica e da longitudinal mais anal em relação à presença do quimo aqui, tá? Isso vai empurrando, né, na orientação boca-ânus, né, nessa direção, ok? Além disso, a gente também tem, né, alguns outros tipos de motilidade no intestino delgado, que são, por exemplo, a motilidade de segmentação. Essa motilidade de segmentação, ela ocorre para misturar o quimo no intestino delgado.
E como é que ela se dá? Então, imagina que a gente tem aqui, no primeiro momento, diferentes porções de quimo no intestino delgado. Então, aquelas 5 ml de jato que chegaram no intestino delgado, provenientes ali do estômago, ok? Muito bem. Nessas contrações de segmentação, a musculatura circular, onde está o quimo, contrai. E aí, quando ela contrai, ela vai pegar uma parte desse quimo que estava aqui e vai jogar para trás, para a região mais anterior, e vai jogar uma parte para frente. E aí tem contrações aqui, né, peristálticas, que vão misturar isso aqui. E vão caminhar para frente. Tá? Então, a ideia é misturando, 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 ao mesmo tempo que deslocando isso em direção ao colo. Então, como eu disse, a gente tem diferentes tipos de motilidade no intestino delgado. O movimento peristáltico clássico, como eu disse, que é o propulsivo, que a gente já viu, né? Caminhando em ondas peristálticas. E esse movimento de segmentação ou de mistura, tá? Em que a gente tem o alimento tá aqui, o quimo tá aqui, e aí as contrações da musculatura circular fazem com que esse quimo se distribua em duas porções, misturando com as coisas que estavam antes ou depois, tá? Então vai podendo misturar o quimo. Bom, esse mecanismo, né, de motilidade, ele, como eu disse, ele tem aquele peristaltismo primário, né? Lembrando que a gente tem uma motilidade basal, que é aquelas ondas basais, né? Que é característico do jejum. Então, a gente sempre tem uma pequena motilidade em todo o gastrointestinal, isso vai empurrando saliva, vai empurrando muco, vai limpando, né, todo o nosso trato gastrointestinal. E ele vai se propagando desde o estômago em direção ao íleo terminal, tá? E aí, de vez em quando, a gente tem algumas rajadas de atividade contráctil entre esses períodos de quiescência, tá? Nessas rajadas de atividade contrátil, nesse período de quiescência, ou seja, de jejum, tá? Ele também precisa de abertura de esfíncteres pilórico e ileocecal, tá? E isso vai fazer com que esses movimentos de uma quantidade maior, né, de matéria que está presente durante o jejum nessas regiões se desloque, tá? São rajadas mesmo, e é uma contração mais rigorosa, mais forte, né? Em jejum, quando a gente está com um jejum mais prolongado, e, consequentemente, a gente vai estar com o estômago e duodeno esvaziados, né? A gente vai ter o cólon ainda com matéria, né? Sempre, né? Matéria fecal e quimo que veio, acabou de chegar do intestino delgado, mas a gente sempre tem o cólon com matéria, né? Mas durante um jejum prolongado, o estômago e duodeno e a porção do jejum não estão esvaziadas. Quando a gente tem essas rajadas de atividade contrátil mais rigorosa, né? Com essa região esvaziada, isso produz um som, que é o ronco, né? O ronco. Quando a gente está com fome, que a gente fala assim, nossa, eu tô com minha barriga está roncando, né? É resultado dessas rajadas mais vigorosas, tá? Como eu disse, tem função de limpeza, né? E vai impedir também migração de bactérias que estão lá no cólon, né? Que são fundamentais, inclusive, para a integridade, né? Do cólon, de volta para o intestino delgado, tá? Então, de novo, mantendo esse movimento unidirecional. Bom, ok. Passamos pelo duodeno e agora estamos chegando no cólon, né? Então a gente vai falar do esvaziamento do íleo, que é essa última porção, né? Que vai depender agora da abertura do esfíncter iliocecal. Enquanto tem motilidade duodenal, né? Tudo esse esfíncter permanece fechado, tá? A hora que começa
a motilidade aumentar na região mais jejuno e início de ilho, esse peristaltismo está aumentando, esse esfíncter iliocecal se abre, ele relaxa e se abre. E aí uma quantidade de quimo entra no cólon. Chegou quimo no cólon, ele já é estimulado, ele está ainda com estimulação peristáltica primária acontecendo. Quando chega, né, mais matéria, mais quimo, nessa região do cólon, do seco e do cólon ascendente, a gente começa uma motilidade secundária, né, no cólon. O cólon ele recebe de 500 ml até 1,5 litro de quimo diariamente. No entanto, a quantidade de matéria fecal, né, liberada diariamente é muito menor do que isso, de 50 a 100 ml, incluindo água, né, nessa matéria. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de absorção, né, no cólon, de água, de eletrólitos, né? E tem vitamina também podendo ser absorvida ainda no cólon. Como é a motilidade no cólon? A gente tem alguns tipos diferentes de contração no cólon. O movimento de massa, que ocorre de 1 a 3 vezes por dia. Um movimento de mistura e circulação do quimo, que vai amassando e misturando, que é parecida com essa movimentação de fragmentação que eu acabei de mostrar para vocês no intestino delgado. E a de progressão, que seria a motilidade peristáltica, a onda peristáltica, mas que ela é muito lenta no cólon, de 5 a 10 centímetros por hora. Então, imaginem como isso é lento. Bom, falar um pouco mais da estrutura do cólon, né? Ele é subdividido em regiões. A gente tem a primeira região, que é o seco. Depois a gente tem o colo ascendente. Ele chama ascendente por quê? Porque a gente está na porção mais inferior, que vai em direção à porção superior. Então, ele ascende, né? Então, a porção do colo ascendente. Depois a gente tem o cólon transverso, porque ele atravessa de um lado para o outro, né? Então, do nosso lado direito em direção ao nosso lado esquerdo, né? Na figura aqui está mostrando ao contrário, porque a gente está vendo de frente, né? Depois a gente tem um colo descendente, porque ele desce de novo para regiões mais inferiores. Aí um colo sigmoide, porque tem uma curvinha, parece um S. E aí a gente vai ter o reto e depois o ânus, o canal anal, tá? Então, como eu disse, a gente tem 3 tipos diferentes de motilidade no intestino grosso, no cólon, né? E essas contrações de mistura também são chamadas de contrações austrais. São esses movimentos segmentares, como eu disse, como tem no intestino delgado, né? Ele vai favorecer essa mistura, né? E com isso, com essa mistura também vai favorecendo a absorção de água e de eletrólitos, né? E ele se dá no cólon ascendente e transverso, né? E são estimulados pela distensão do colo, ou seja, chegou mais quimo ali, essas contrações de mistura, né, vão acontecendo. Esses movimentos peristálticos, que são aqueles mais lentos, né, que vão acontecendo desde a região mais cefálica, né, de novo, tem a fase cefálica que antecede, então, presença de alimento no estômago já vai estimular esse reflexo gastrocólico. E tem várias pessoas que, na verdade, sentem vontade de evacuar na hora que estão comendo, ou logo depois que comeram, por conta desse reflexo gastrocólico. Chegou o alimento no estômago, isso já estimula essa motilidade do cólon, tá? E aí, esses inícios dessas ondas peristálticas, que são essas ondas de massa, né? Que vão acontecer geralmente no cólon descendente sigmoide e que vão empurrando essa massa fecal em direção ao reto, tá? E elas podem acontecer desde o seco, né? Então, acontecem em todo o cólon, tá? E vão estar empurrando essa massa fecal em direção ao reto. E aí, uma motilidade também, né, inerente a essa região toda do cólon é a defecação. Isso aqui é uma ressonância com contraste, né, uma ressonância magnética com uso de um contraste que foi ingerido, né, pelo indivíduo, mostrando
essa distribuição, né, da matéria no cólon. Então, a gente tem aqui a região do cécon, a porção ascendente, né, aqui a porção transversa, o descendente e uma quantidade bem expressiva aqui já no cólon sigmoide em direção ao reto, tá? Então, alguns segmentos podem permanecer contraídos por longo período, porque eles vão estar com esse acúmulo de massa, né, por longos períodos, né? E essas contrações mais vigorosas, elas vão acontecer de 1 a 3 vezes por dia, empurrando isso. Tudo isso, toda essa massa empurrando para frente, tá? E, como eu disse, essa outra que é segmentar ou austral, que é essa que vai propiciar essa mistura, tá? E favorecendo também a absorção. Bom, vai chegando matéria fecal aqui, né? A partir do cólon sigmoide no reto, esse reto vai começar a ser estimulado. Ele tende a permanecer vazio, né? E isso ocorre porque a hora que a matéria fecal chega no reto, isso vai estimular as contrações no reto, que vai propiciar esse movimento retrógrado para o colo sigmoide. Então, empurra a matéria fecal para o reto, isso estimula as contrações no reto, mas os esfíncteres estão fechados, isso faz com que ocorra a retropropulsão, né, em direção ao cólon sigmoide. Toda vez isso acontece enquanto o canal anal estiver fechado. Imediatamente antes da defecação, ocorre um movimento de massa, né, que chega ao reto, enche o reto e aí esse enchimento do reto vai relaxar o esfíncter anal interno, né, que é o mais superior, né? Com esse relaxamento, né, desse esfíncter, ocorre uma constricção reflexa do esfíncter anal externo, então relaxou o esfíncter anal inferior, né, com o reto cheio de matéria fecal. Rapidamente ocorre uma contração do esfíncter externo, né? Isso leva o organismo a se deparar com uma situação que é denominada de urgência de defecar. É quando a gente percebe, toma consciência, né, dessa necessidade de evacuação. A não defecação depende da contração desse esfíncter, né, que é voluntário. Então, a gente tem um esfíncter superior, né, que é esse interno, que é involuntário. A hora que essa matéria fecal chegou em maior quantidade do cólon sigmoide em direção ao reto, né, ele permanece aí, produz essas contrações mais vigorosas no reto, isso induz esse relaxamento do esfíncter anal interno, mas mantendo o esfíncter externo contraído, tá? Isso leva à urgência de defecar, e aí, com a liberação do esfíncter anal externo, que é voluntário, a defecação acontece. Então, aqui a gente tem um gráfico igual àqueles que eu mostrei anteriormente, mostrando essas variações nas tensões, né, ou nas contrações em cada segmento, né, aqui em função do tempo. Então, o reto, a partir do momento que ele está com, né, a matéria fecal lá, ele mantém essa contração, né, sustentada. Há um relaxamento do esfíncter anal interno, né, então já propicia o encaminhamento em direção ao ânus, né, da matéria fecal, mas o esfíncter externo, nesse momento, tem aquele tônus contraído, né. Bom, isso é um mecanismo reflexo, né, também, né, então teve distensão do reto pela matéria fecal aqui, né, a gente tem estimulação pelo estiramento de um reflexo, que é um estímulo de reflexo longo e curto. O curto teve estimulação, tem contração. Teve estimulação, tem contração. Fica aqui, uma alça curta, tá? E essa alça longa vai via medula espinal sacral, né? Estimular a peristalse,
tá? Todo o peristaltismo é estimulado. Então, isso volta, inclusive, por sistema nervoso parasimpático, tá? Bom, tudo isso vai reforçando a contração, né? Desde o colo sigmoide até o reto. Bom, com o aprendizado do controle do esfíncter externo, né, que a gente faz nos primeiros anos de vida, enquanto não for apropriado, né, adequado, né, o esfíncter externo está fechado, né, até que a gente encontre condições, né, para evacuar, né, e aí a gente relaxa o esfíncter externo, né, de maneira voluntária. Quando isso se dá, né, essas contrações vão permitir que a evacuação aconteça, né? Então, a defecação é um mecanismo também reflexo, né? A gente é acompanhada de uma forte inspiração, né? Isso também vai abaixar o diafragma, isso pressiona toda a região do intestino grosso, de todo o colo também, né? Isso aumenta a motilidade, fechamento da glote, contração da musculatura. Então, a gente para de respirar durante um tempo, então, inspira e prende a respiração. Contração da musculatura da parede abdominal também, né? Então, a gente faz essa força abdominal para ajudar a empurrar, né, a matéria fecal, aumentando com isso essa pressão intra-abdominal, e aí a defecação pode estar acontecendo. Muito bem, então com isso a gente tem encerrada a segunda parte da nossa aula de hoje, com motilidade, e eu vou estar postando as demais aulas, as videoaulas para vocês a partir da quarta-feira. Um abraço e cuidem-se.